Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como modelar essa peça dentro do FreeCAD. Então, estarei mostrando para vocês passo a passo como construir essa peça, como modelar ela dentro do ambiente aqui do FreeCAD. Neste vídeo estarei utilizando aqui o FreeCAD 1.0 SC02, mas se você tiver outra versão, você consegue acompanhar normalmente, tudo bem? Lembrando, tá pessoal, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Lembre-se de curtir também, né, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Comentem se vocês têm outras ideias de vídeos ou alguma dúvida em relação ao FreeCAD ou alguns comandos do FreeCAD, que eu estarei respondendo todos vocês, tudo bem? Bom, vamos lá, tá pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, essa conexão que foi modelada, eu vou fechar, tá, para a gente começar uma do absoluto zero. Então agora eu vou vir aqui em criar novo arquivo, né? Clico aqui em criar novo arquivo, ele abre esse ambiente para a gente aqui, né? E aqui a gente vai iniciar a modelagem. Então o próximo passo vai ser vir aqui em criar novo esboço. Lembre-se que você vai ter que estar na bancada parte design. Se você não tiver, clica aqui e seleciona aqui bancada parte design. Então dentro da bancada parte design, nós vamos vir aqui em criar novo arquivo, né? Criar novo esboço. Clico aqui. Ele vai aparecer aqui os planos, em qual plano a gente vai acabar, nós vamos trabalhar. Nesse caso aqui eu vou selecionar o plano frontal, né, o plano XZ. Aqui no plano XZ vou pegar a ferramenta Polilinha, é essa ferramenta aqui, tá? Criar polilinha. Clico nela e vamos traçar o esboço aqui da conexão. Então eu vou clicar aqui, em cima do eixo Z, vou arrastar para cá, né, nessa posição mais ou menos, assim, na horizontal, vertical novamente, traço aqui na horizontal novamente, vertical, até esse ponto, subo até essa região, horizontal, vertical, horizontal novamente, pegando aqui o eixo Z como referência e fechamos novamente aqui no ponto que a gente iniciou. Vou dar um ESC. Notem, tá, pessoal, que aqui ó, ele não está totalmente na vertical. Então eu clico nessa linha, clico na linha e vou vir aqui em cima nas restrições horizontal ou vertical. Posso clicar aqui ó, nessa setinha do lado e clicar em vertical. Então ele já deixa na vertical aqui pra gente. Agora nós vamos aplicar as restrições dimensionais, tá? Então eu vou pegar aqui a ferramenta dimensão. Se você estiver utilizando o FreeCAD 1.0, utilizando a ferramenta dimensão, você consegue cotando todas elas sem precisar selecionar uma a uma. Porém, né, se você estiver utilizando uma outra versão do FreeCAD, né, como por exemplo a 0.21, você vai ter que selecionar em relação qual tipo de constraint você está aplicando, se é na horizontal ou na vertical. Tá? Então aqui, seleciona a dimensão, já que ele é inteligente, né, no FreeCAD 1.0. E agora vou começar a aplicar as restrições. Começando aqui por esse ponto, vou arrastar até aqui. Vou falar que ele vai ter 7,25. Agora vou pegar esse outro ponto em relação ao ponto de origem. Eu vou dizer que ele tem 10 milímetros. Agora vou pegar essa cota horizontal e vou falar que ela tem 15 milímetros. Agora vou pegar esse ponto com o ponto final. Aliás, ou melhor, vou dar um ESC, vou pegar esse ponto horizontal e vou falar que ele tem 20 milímetros. E agora eu vou pegar aqui a cotagem de dimensão novamente, pego esse ponto e vou falar que aqui ele vai ter 20 milímetros. Pronto. Agora, essa altura aqui, deixa eu dar um ESC. Essa altura com o ponto de origem, ele vai ter 8 milímetros. Com dimensão aqui horizontal de... Aliás, ao invés desse ponto, vamos pegar esse ponto aqui com essa distância horizontal de 15 milímetros. Pronto. Agora vamos pegar esse ponto com ponto de origem e vamos arrastar aqui. Vamos falar que ele vai ter 5,25 milímetros, para ele ficar bem a região onde vai pegar o passo da rosca. E com essa altura desse ponto com o ponto de origem, ele vai ter aqui 10 milímetros. E agora, vamos pegar esse ponto
Vamos ajeitar. Vamos pegar esse ponto com o ponto de origem e arrastar para cá. Ele vai ter 15 milímetros. E agora, para fechar esse ponto com esse, ele vai ter aqui 45 milímetros. Então pronto, ó, colocamos todas as cotas em relação à conexão e o esboço está totalmente definido. Agora eu posso fechar o esboço e posso vir aqui em aplicar revolução. Então clico. Notem que quando a gente aplica a revolução, né, ele já seleciona um ponto aleatório para fazer a revolução, mas a gente precisa, né, selecionar qual que é o eixo correto. Nesse caso, vamos selecionar a referência do eixo X. Então ele já fez aqui no ponto certo. Posso aplicar um OK. Acabamos de fazer aqui, né, a parte do corpo externo, da conexão. Vou selecionar essa face. Vou clicar em criar novo esboço. Trabalhando aqui na parte do esboço, eu vou pegar a ferramenta aqui de criar aqui um hexágono, tá? Então eu clico nesse ponto de origem e vou arrastar, pegando como referência aqui o eixo Y e clico. Agora eu pego a ferramenta dimensão, essa face com essa outra face, ele vai ter... eu vou vir aqui em solucionar redundâncias, clico nele, ele já selecionou para a gente. Novamente, dimensão, essa face com essa face, ele vai ter aqui 24 milímetros. Esboço totalmente definido. Pego agora a ferramenta círculo, ponto central de origem e vou arrastar aqui, colocar aqui 60 milímetros. Posso clicar em fechar. E agora nós vamos vir aqui em criar extrusão, tá? Fazendo um pocket. Então clico nele, ele já fez aqui, ó, um corte extrudado, né? Não uma extrusão, mas eu vou vir aqui no tipo e colocar aqui, ó, através de todos, tá? O True All aqui. Clico nele, ele passa aqui, ele fez um corte através de toda a peça, tá? Podemos clicar em OK. O próximo passo agora vai ser fazer o chanfro, tá? Nessas duas regiões aqui do sextavado, tá? Então, vou vir aqui em criar novo esboço. E agora, para a gente selecionar qual vai ser o plano que a gente vai trabalhar, nós temos que pegar o plano em que o sextavado, na parte mais alta do sextavado. Para fazer isso, nós vamos vir aqui no plano XY, clico. Trabalhando aqui dentro, nós vamos clicar aqui em View in Section. Clicando aqui, a gente consegue visualizar exatamente o ponto que nós estamos fazendo o esboço, tá? Então fica mais fácil para visualizar. Então, trabalhando agora nessa vista, eu vou pegar aqui, aplicar selecionar, né, uma geometria externa como referência. Então eu clico nela e vou pegar essa linha com essa linha. Notem que ele deixou o rosa aqui tracejado para a gente visualizar a referência. E o próximo passo vai ser pegar a ferramenta polilinha. Clico na ferramenta polilinha, esse ponto aqui, até o ponto final, até aqui, e fecho o esboço. Esboço fechado. Agora eu vou pegar a ferramenta dimensão, clico nessa linha com essa e vou colocar aqui um ângulo de 30 graus com uma profundidade de 3 milímetros. Esboço totalmente definido, posso fechar. O próximo passo agora, depois de fechar o esboço, é vir aqui em aplicar revolução em corte, né? Fazer um groove, no caso. Clico nele, notem que ele está indicando aqui esse ponto, mas a gente precisa selecionar qual que é a referência correta. A referência para fazer essa revolução vai ser o eixo X. Então notem que ele faz aqui para a gente, tá, pessoal? Posso clicar em OK e está finalizado. Agora falta fazer do outro lado, né? Tem duas formas de fazer isso. Ou a gente volta no esboço e cria, né, o groove do outro lado, né, o esboço do groove no lado oposto, ou a gente pode fazer da seguinte forma. Vou selecionar essa face como referência, vou clicar aqui em criar um datum. Então ele pegou referência a esse ponto e está em relação àquela face. Eu sei que esse comprimento, tá, é 20 milímetros, então eu vou no eixo Z, eu vou colocar aqui na direção Z 10 milímetros para ficar exatamente no meio, porém ele jogou para o outro lado, né? Então eu vou vir aqui em Flip Sides e agora sim, está exatamente no meio do sextavado. Vou clicar em OK e agora eu posso selecionar o groove, vir aqui na ferramenta Aplicar Espelhamento, clico e agora ele vai pedir para a gente selecionar a referência. Então clico na referência, qual que é o plano, vai ser exatamente o plano que a gente criou aqui. Então clico nele
e se a gente olhar do outro lado, ele já aplicou. Posso dar um OK, clico no plano e dou um espaço só para ocultar. Então a gente não precisou desenhar novamente, tá? A gente espelhou exatamente o mesmo recurso para esse lado do outro, tá? Agora, o último passo aqui, né, antes de aplicar as roscas, vai ser selecionar todas essas linhas aqui, com Ctrl pressionado, aplicar um chanfro de 0, aqui à esquerda, né, de 0,5. Então ele vai ter 0,5 de chanfro. Pronto, ó, basicamente terminamos de criar a conexão. Na grande maioria das vezes, você não precisa representar, né, a parte roscada, mesmo que seja uma peça que tenha rosca, tá, no modelo 3D. Porque se você for aplicar, né, os recursos de rosca na peça para você visualizar, ele vai exigir muito, né, do processador aí do seu computador. Então, assim, é mais fácil você indicar isso no detalhamento. Mas, se você quiser aplicar isso para ficar visível, eu vou mostrar para vocês como faz isso aqui, tudo bem? Então, como que a gente faz isso no FreeCAD? Tem duas formas. Ou você realmente desenha ali o perfil, né, da rosca e faz ali, utiliza o recurso de espiral, ou uma forma que eu acho mais fácil é utilizando a bancada Fasteners, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou clicar aqui e vou vir aqui na bancada Fasteners. Essa bancada, ela não vem junto, né, com o FreeCAD, você precisa baixar ela no Add-on Manager, tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em Tools, ou Ferramentas, se estiver em português, Add-on Manager. Então, aqui ele vai carregar, tem várias macros, também várias bancadas que você pode baixar. Então, você pesquisa aqui como Fasteners, clica na bancada e vai clicar em instalar, tá? No meu caso já está instalado, por isso que ele só aparece a opção de desinstalar. Então, você instala ele e reinicia o FreeCAD que você consegue utilizá-lo, né? Ele vai estar disponível aqui nas suas bancadas, tudo bem? Então tudo bem, estou aqui na bancada Fasteners e agora eu vou ter que aplicar, né, os recursos para fazer a rosca ficar visível. Então eu vou clicar, vou trazer aqui um parafuso, vou trazer esse parafuso aqui em relação à norma ISO 14579, então eu clico nele e ele já gera para a gente um parafuso aqui, tá? Ele gerou um parafuso M6, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse parafuso, vou vir aqui em Data, que é Dados, né? E aqui embaixo ó, a gente tem colocar a rosca visível, mas antes disso eu vou clicar aqui no diâmetro dele e vou colocar como M12. Clico aqui fora para ele carregar. Então ele já colocou esse parafuso como um parafuso M12, né? Mas sem representar a rosca. Então eu clico no parafuso, vou vir aqui embaixo, e aqui em Thread, né? Clico nele e vou colocar verdadeiro. Novamente clico aqui fora e ele já gera aqui o roscado, né, para ficar visível no FreeCAD. E agora eu vou posicionar ele em relação à peça, tá? Então clico nele, botão direito, vou vir aqui em transformar, ele vai aparecer essa janela aqui onde você coloca os incrementos de distância, ele vai mover a cada 1 milímetro e rotação a cada 90 graus. Então eu vou colocar aqui nessa posição e vou colocar ele, né? Eu clico aqui, ó, tá vendo? A gente tem um ponto de rotação, esse verdinho. Então eu rotaciono ele aqui. Então já rotacionei ele na posição em relação ao meio da peça, tá? Então você consegue mover ele aqui através do recurso de transformação. Porém, esse M12 não é para esse lado, é para o outro lado. Então eu vou rotacionar ele mais aqui, pressionando. Pronto. E agora eu vou trazer ele para cá. Preciso visualizar, né, como que ele está pegando dentro da peça. Vou vir aqui em Viewing, Clip in Plane, ele vai abrir essa janelinha onde você faz um corte em X, Y ou Z. Vou clicar aqui em Y, ele fez o corte do lado de baixo e clico em Flip. Então agora eu consigo enxergar aonde ele está pegando aqui, tá? Então nesse caso eu vou arrastar ele aqui, ó, para passar toda a peça e posso clicar aqui em fechar, não preciso mais visualizar, clico em OK. Pronto, trouxe ele aqui, né? E agora eu vou trazer o parafuso do outro lado agora. Então, novamente, seleciono o mesmo. Para esse lado aqui vai ser um parafuso M16. Então, eu clico nele, vou vir aqui em Data. E aqui o diâmetro dele vai ser um M16. Clico aqui fora para carregar. Clico nele, transformar. Botão direito, transformar. E agora eu vou posicionar ele desse outro lado.
Vou arrastar um pouquinho para cá. Deixa eu arrastar ele um pouco. E vou deixar as roscas dele, né? A rosca do parafuso visível. Pronto, agora ele está com o roscado visível na peça. Se eu precisar visualizar internamente, novamente, venho Vista, Clip in Plane, Y, e dou um flip para ele visualizar a parte de cima. Então, beleza, é exatamente como eu preciso que fique, tá? Ele vai criar o roscado desse lado, aqui ele tem um diâmetro maior, e a mesma coisa do outro lado. Então, vou vir em fechar, com eles posicionado. Agora, eu vou vir na bancada, clico nas bancadas, vou na bancada parte, vou selecionar o corpo que eu quero que fique, né? E seleciono agora qual que é a peça que eu vou remover, através do recurso booleano. Então, com Ctrl pressionado, seleciono a segunda peça e vou vir aqui, ó, na ferramenta Cut, né, que é cortar. Vai carregar. Se nós formos visualizar, né, ele removeu o parafuso, né, e fez o corte para o roscado ficar visível. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Então eu vou vir aqui, seleciono agora o recurso, né, que ficou aplicado, que é agora toda essa peça, e por último o parafuso. Então clico no parafuso com Ctrl pressionado e aplico o Cut novamente. Ele vai carregar aqui pra gente. E se a gente for visualizar a peça, agora está totalmente finalizado, tá, pessoal? Então a gente conseguiu aplicar ali os recursos para deixar com o roscado visível, tá? E fazer aqui a nossa conexão. Então, pessoal, para essa aula é só isso, tá? Esses recursos mais utilizados no FreeCAD. Espero que vocês tenham gostado. Um último comentário que eu gostaria de falar para vocês se vocês querem se tornar especialistas no FreeCAD, entender das ferramentas mais utilizadas, né? Ver quais são os exemplos práticos para você utilizar isso de uma forma comercial, né, nos seus projetos mecânicos, eu vou deixar na descrição para vocês o curso de FreeCAD na prática, para vocês darem uma olhada. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo e até mais!